O Jorge Jesus, o Felipe Luiz, ele tem muitas coisas de Jorge Jesus? Pronto, eu trabalhei com o Jorge Jesus 6 anos. Ganhámos muitas coisas no Benfica, muita coisa mesmo. Fomos a finais de competições europeias. O que para um clube como o Benfica é bom naquilo que é a realidade do futebol europeu hoje, que não é a mesma dos anos 60, em que o Benfica ganhou a Liga dos Campeões. Sim. Nação flamenguista, né? José Boto concedeu uma entrevista, né, à Flamengo TV, né? Comandada por João Guilherme, onde abordaram vários assuntos que deixou o torcedor flamenguista mais curioso, né? Pois é, mais uma vez vem à tona, né? Será que Felipe Luiz é um discípulo de Jorge Jesus, né? O José Boto falou sobre esse assunto, falou sobre treinadores europeus aqui no futebol brasileiro, falou sobre o Flamengo, falou sobre o futebol brasileiro, né? Vale ressaltar que José Boto, quando chegou no Flamengo, a mídia, os antes, né, fizeram várias críticas, que não daria certo, não existe isso, que ele não conhece o futebol brasileiro. Aí o resultado que o cara tá dando, né? Consequentemente, a gente já vê um futuro aí bem próximo de diretores de futebol ser estrangeiro, porque o Flamengo foi lá e fez essa experiência e tá dando bastante certo, né? Assim como foi com o Jorge Jesus como treinador, né? Ninguém apostava no português, o Flamengo foi lá, trouxe Jorge Jesus, ele revolucionou o futebol brasileiro e hoje, em toda roda, quando se está falando de futebol, o nome de Jorge Jesus é citado. Claro, dessa vez agora também tem o nome de Felipe Luiz, né, com bastante especulações, e o torcedor do Flamengo animado e quer saber a opinião de José Boto, né? Vamos acompanhar o vídeo, crédito do vídeo, né? A Flamengo TV, link na descrição. Vamos acompanhar a entrevista de João Guilherme. Final do vídeo, deixa a minha opinião, nação. Vamos lá. O Jorge Jesus, ele deu uma declaração aqui uma vez, que se tornou muito famosa, que perguntaram para ele: você não vai poupar jogadores? Não vai descansar jogadores? E ele respondeu: descansar? Descansar para quê? O jogo foi hoje quarta, eles vão descansar quinta, sexta, sábado e no domingo vão jogar. Né? Isso tem muito a ver. Nós em Portugal temos uma metodologia de treino que é muito famosa a nível mundial, que se chama a periodização tática, que foi algo inventado e desenvolvido por um português que se chama Vítor Frade, e que se alastrou rapidamente a quase toda a Europa. Hoje em toda a Europa se treina com essa metodologia. Felizmente o Filipe também segue muito essa metodologia, e essa metodologia que nós portugueses temos muito na cabeça, diz que o jogador fica melhor quanto mais joga. Opa! Então eles ficarão melhores. Em todos os pontos, em todo o ponto de vista, fica melhor. E eu acho que eu se calhar não devia dizer isto, mas vocês veem. Um dos segredos do sucesso de alguns treinadores portugueses aqui é a utilização dessa metodologia de treino, que o jogador quanto mais joga, mais preparado está. Entendi. E não há esta coisa de grandes poupanças de... Sim. E normalmente o atleta gosta mais de jogar do que treinar. Do que treinar, como se sente mais confortável. Eu tenho falado... Há alturas em que... Sim. E eu acho que isso é algo que também nós vamos fazer aqui um pouco diferente. Eu sei que há aqui muito o elenco principal e o elenco secundário. Não, para mim isso não existe. Existe um elenco. E numa certa altura há um 11 que é melhor do que os outros, mas daqui a uma semana há um 11 diferente que não estou a dizer que é todo diferente, porque senão não vale a pena ter um elenco assim, não é? Se nós temos um elenco que são um 11 titular e um 11 suplente, não. Os jogadores têm que lutar todos, trabalhar todos para darem a chance ao treinador, ou não é dar o treinador ter a chance de escolher os melhores para cada contexto e para cada altura do campeonato, da Libertadores, seja o que for. Agora aquela coisa de jogam uns e depois não jogam outros, eu não vejo as coisas muito assim. Isso é uma visão muito portuguesa da coisa, e principalmente o Jesus. Sim. Mas com certeza, se eu perguntasse isso para o Felipe Luiz, ele teria uma resposta como a sua, porque eu percebo que entre vocês há uma afinidade muito grande. Realmente ele... Nós, quando temos ideias parecidas, seja lá onde for, não é?
no futebol, na arte, na política, na música, as pessoas aproximam-se mais, não é? E aquilo que eu penso do futebol, do jogo jogado, do treino, é muito parecido com aquilo que ele pensa. E então essa conexão fica mais fácil, não é? Depois o Filipe é alguém muito inquieto do ponto de vista do conhecimento, quer cada vez mais conhecimento, quer saber como é que faz este, como é que faz aquele, e isso é uma característica de todos os grandes treinadores, de todos, eu trabalhei com muitos, e têm todos aqueles que são top, têm essa característica. E nós passamos muitas horas a discutir, não estamos sempre de acordo, o que é bom. Ótimo, sem dúvida. É bom. Mas a discutir no bom sentido, a debater muitas ideias sobre o jogo, sobre o treino, e então é algo gratificante, porque ele tem esta sede. E para mim também é gratificante poder contribuir também para o crescimento dele como treinador. E quando vem essa divergência, porque só se fala do lado da afinidade, mas tem um lado também de pontos de vista diferentes. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Perfeitamente. Eu acho que haver divergência é saudável, até porque obriga a cada uma das partes a justificar porque é que pensa de maneira diferente, não é? E isso faz crescer o pensamento, mas lidamos perfeitamente. Até hoje, posso dizer que talvez o treinador com quem mais afinidade tenho até hoje, e já trabalhei com muitos. Olha só. Interessante essa declaração, hein? O treinador que Boto até hoje teve mais afinidade, Filipe Luiz, aqui no Mengocast. E estamos conversando com o José Boto. Deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e se inscreva, Jesus, seu compatriota, porque ele indiscutivelmente está na história desse clube, né? Como eu acho também que você tem tudo para entrar na história desse clube e já está entrando também. O Jorge Jesus, o Filipe Luiz, ele tem muitas coisas de Jorge Jesus? Eu trabalhei com o Jorge Jesus 6 anos. Ganhámos muitas coisas no Benfica, muita coisa mesmo. Fomos a finais de competências europeias, o que para um clube como o Benfica é bom naquilo que é a realidade do futebol europeu hoje, que não é a mesma dos anos 60, em que o Benfica ganhou a Liga dos Campeões. Sim. Conheço bem, é um treinador muito intenso que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso são os dois iguais. Em termos daquilo que é a concepção de jogo, tem algumas diferenças. Isso me perguntar a mim, e por isso eu tenho mais afinidade com o Filipe. Há coisas que eu gosto mais do estilo de jogo, da filosofia de jogo do Filipe, do que gosto do Jorge. Você pode dizer o quê? Principalmente a forma como ataca, de controlar um pouco mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que é bom também, não estou a dizer que é mau. Sim. Há nuances diferentes da forma como pensam, principalmente o jogo ofensivo. E eu estou te perguntando isso porque o próprio Filipe já disse que o Jorge Jesus é uma grande influência na carreira dele, o Simeone também, que foi um treinador, ele é muito importante, e muitos outros. Agora, voltando a falar do futebol brasileiro e de um assunto desagradável, principalmente para mim como brasileiro, tocar, né? Pois é, pessoal, quando se fala em treinador, né, sempre o nome de Jorge Jesus é citado, né? Inclusive, a seleção, depois dessa turbulência, né? O nome de Jorge Jesus é citado, o nome de Filipe Luiz é citado, porque são dois caras que chegaram no futebol brasileiro e apresentaram para o brasileiro o DNA do futebol, né? Aquele DNA que todo brasileiro gosta, né? Futebol ofensivo, dominando, partindo para cima, fazendo gol, querendo mais, né? Então, esse é o DNA que o povo brasileiro gosta e que o flamenguista também gosta, né? Eu acho que você está percebendo, infelizmente, repito para nós brasileiros, que no nosso futebol aqui é um pouco difícil do pessoal pagar, comprou um jogador, vou pagar e tal. Isso é uma coisa que eu tenho a impressão que tem chamado a sua atenção nesse seu início de passagem aqui no futebol brasileiro.
Não, realmente tem, até por questões práticas. Sim, pois é, você está sentindo na pele isso, né? Mas por outro lado, numa visão macro do futebol brasileiro, eu acho que é algo que os clubes têm que cuidar. Porque isto passava-se na Europa, lá está, algo que podem copiar da Europa, Sim. que é bem, que é bom. Sim. Isto passava-se na Europa há 20 anos atrás, também havia muito clube que não. Acontecia isso lá. Que também não pagava, que nem salários pagava. E aí a UEFA foi bem rígida, criou o fair play financeiro, não só por isso, mas também pela questão dos donos de clubes, que acho que é outra coisa que tem que ter atenção aqui com as SAFs, que é, por exemplo, o Manchester City, que tem um dono multimilionário, Sim. gastar mais dinheiro do que aquele que gera. Não é porque o dono milionário vai meter dinheiro. Eu trabalhei num clube também de um dono milionário, que foi o Shakhtar Donetsk, e a UEFA andava lá sempre em cima a ver se nós gastávamos mais do que aquilo que era o income do clube, não é? E eu acho que isso é algo que tem que fazer aqui no Brasil, que é os clubes não poderem gastar mais do que aquilo que realmente têm, e depois terem que pagar. Sim. Porque isso é a coisa mais normal do mundo, é? Quando eu compro algo eu tenho que pagar, não posso não pagar, não é? E se não pagarem, sofrerem consequências, como na Europa. Na Europa hoje em dia, um clube não lhe paga, você faz uma queixa na UEFA e passado não mais de 2 meses eles fazem um transfer ban, que é nas próximas janelas, enquanto não regularizarem a situação, não podem comprar jogadores. O que faz todo o sentido e é a coisa mais normal, e hoje já ninguém na Europa discute isso. Sim. Sim, claro. Ou Comprou, então pagou. Exato. Ou então não tem dinheiro, não compra. Não é? Exatamente. E o Flamengo vai impondo medidas que causam uma reação em um ambiente futebolístico que se banalizou não fazer o pagamento, que é aquilo, ok, ou paga à vista ou garantia bancária. Isso. Foi uma ordem do Presidente e para quanto a mim bem, que dentro aqui dos clubes brasileiros, porque aqui nós não podemos nos queixar à FIFA diretamente, porque há um órgão intermédio da Federação a quem nós temos que apresentar queixa, e pelo que eu percebi demora muito tempo a deliberar sobre isso, porque para os clubes estrangeiros não temos problemas, porque se não pagarem, lá está, recorremos à FIFA e a FIFA dá um transfer ban rapidamente. Como isso não se passa aqui no Brasil, temos que nós impor medidas para que não fiquemos a ver navios, não é? Que fico com o dinheiro e que nos paguem o que nos devem, ou seja, que é ou pagam à vista ou apresentam-nos garantias bancárias. Pois é, e é um montante grande. Que sim, já dava para comprar alguns jogadores. Dava para comprar jogadores, né, Boto? Dava para melhorar ainda mais o elenco. Aliás, falando, você citou o BAP, o presidente do Flamengo. Como é que foi esse contato e essa procura? Você estava lá na Ucrânia, na Croácia, né? Como é que se deu esse primeiro contato, esse convite, essa conversa, o projeto? Como é que houve essa... Eu um dia estava em casa e recebo uma mensagem do BAP que não conhecia. Sim. Eu não sabia quem era. E explicando que ia haver um processo eleitoral no Flamengo, que eu também não fazia ideia, embora acompanhe o futebol brasileiro, essa parte mais política, vá lá, não me dizia tanto. Que gostava de ter uma conversa comigo, se eu estava disponível para uma conversa. E essa conversa aconteceu passado 2 ou 3 dias, eu disse que sim, que já fez. E ele pediu algum tempo para pensar, explicou-me qual era o objetivo da conversa, o que é que ele pretendia de mim, e que estaria a falar com mais pessoas para isso, o que é perfeitamente normal. E passado, não sei, 2 semanas, 3 semanas, ligou-me a dizer que para avançarmos eu estava disposto a isso, e pronto, e a partir daí tínhamos reuniões quase semanais, para discutirmos o projeto ou seja, quando eu chego aqui não chego às escuras, não é? Já chegamos com uns meses de trabalho feito. Não é? E o que te seduziu
a encarar esse desafio? A vir do outro lado do mundo e chegar aqui no Flamengo, no maior clube do Brasil? Dizer não ao Flamengo é difícil, hein? Nós, mesmo em Portugal e principalmente depois do Jorge Jesus aqui, as pessoas começaram a ter uma noção do que era o Flamengo, embora já tivessem, não é? Como um clube de maior dimensão do Brasil, da América do Sul, um dos maiores do mundo. E quando houve esse convite, rapidamente acedi, percebendo qual era o projeto, percebendo qual era a minha função dentro desse projeto. Vir para o Flamengo, vir para o Brasil, que eu considero, já disse isto várias vezes, considero que tem um potencial de venda deste produto que é o futebol, que não está tão bem explorado como devia, na minha modesta opinião. Eu costumo dizer isso, o Jesus disse isso uma vez e foi muito criticado, e eu dou-lhe toda a razão. Em termos de competitividade, em termos de ambiente nos estádios, a Liga Brasileira ou a Série A não fica a dever nada à Premier League, nada. A nível de qualidade técnica dos jogadores, depois há que vender o produto. Sim. Há que vender o produto. E eu aqui vou dizer algo que, e não é nenhuma crítica a quem tem gramados sintéticos. Eu ontem estava a ver o Palmeiras Botafogo. Sim. E estava a pensar do ponto de vista de um europeu que ligava à televisão e via aquela coisa castanha. Isto, a nível eu não falo dos méritos de jogar ou não no sintético, sei a minha opinião, mas a nível do espetáculo, um jogo que era o primeiro, o campeão e o segundo classificado do ano passado, salvo os dois últimos campeões brasileiros, exato. A jogarem um jogo que até tinha alguma intensidade, tinham um cenário castanho. Sim. Não é bonito para se ver, não é bonito para... Ou seja, não é atrativo para quem não é brasileiro e que quer consumir este produto. Por isso eu digo, tendo cuidado com algumas coisas de como é apresentado o produto, eu acho que mesmo na Europa a Liga Brasileira tem tudo para cativar as pessoas, apesar da diferença horária. Vou dar um exemplo. Hoje em dia a Série A brasileira é muito vista em Portugal. Sim. Mesmo muito vista, apesar de horários que normalmente às vezes a madrugada, à meia-noite, à uma e tal. Mas muita gente fica a ver porque é interesse, porque o Flamengo vai jogar com um time que está em último e não é garantido que ganhe, e isso não há muitas ligas assim. Se olharmos agora, se calhar há 5, 6 clubes que são candidatos ao título. Qual é a liga que tem 5 ou 6 clubes candidatos ao título? Não há, na Europa não há. Sim. Na Inglaterra ou é o Manchester City ou é o Liverpool, não sai disto, não é? Em Portugal então é os 3, nunca sai dos 3. Sim. Na Espanha ainda pior, é entre o Barcelona e o Real Madrid e o Atlético Madrid de vez em quando aparece. Aqui não. Portanto, isto dá uma certa... uma coisa diferente da Liga Brasileira, com a paixão da torcida, não é? Que ninguém gosta de estar a ver um jogo e parece estar no teatro sem que não se ouve barulho nenhum. Sim. Aqui não, aqui tem esta paixão, que até no produto televisivo é atrativo. Mas depois ali a grama tem que ser verde, não é? Tem que ser natural. E tem que ser natural e tem que ser boa. E boa. Porque para o espetáculo televisivo é também importante isso. É importante para o espetáculo e para o jogo, mas para o espetáculo televisivo também é muito importante. Agora, eu acho que tem todos os ingredientes aqui para ser um produto vendável para o resto do mundo. É o MegoCast, o podcast. Nação flamenguista, José Boto, né? Tocando no assunto de alguns pontos aí que são curiosos. E vamos ser realistas, ele tá certo, né, no que fala, né? Quando se fala de Flamengo, quando se fala de futebol brasileiro, né? Quando se fala de Jorge Jesus e de Felipe Luiz, ele entende um pouco, né? Primeiro, ele é perguntado sobre o estilo de jogo de Felipe Luiz e de Jorge Jesus, que é o que ele gosta mais, né? Se são parecidos, né? Ele é bem claro, né? Isso aí também eu acho que ficou visível, quase todo torcedor já percebeu isso, né?
Felipe Luiz é um pouco de Jorge Jesus com um pouco de Simeone, né? E ele fala sobre isso. Ele diz que o estilo de jogo de Felipe Luiz, quando se fala em atacar, é um pouco diferente de Jorge Jesus. Inclusive, ele gosta mais, né? Eu também concordo, pessoal. O estilo de jogo de Jorge Jesus no ataque é pressão. Pressão, sufocar. Não tem isso de você pegar uma bola e priorizar a posse de bola, recuar. Se você recuar, voltar e recebe carão, recebe reclamação, é Felipe Luiz, não. Ele quer ataque, mas também ele prioriza, né? Se não deu certo, recua, começa o jogo de novo. Ele é diferente nesse sentido, né? É um treinador, Jorge Jesus, que por onde passou fez história, né? É um grande treinador, deixou seu nome marcado aí no Flamengo, inclusive está sendo cotado para assumir a seleção brasileira, né? Tem torcedor que gosta, tem muitos torcedores que não gostam. Para mim, Jorge Jesus é um grande nome, né? Inclusive, Felipe Luiz também foi cotado, né? Mas isso aí, para mim, claro, cada cá tem sua opinião, para mim não seria bom nesse momento Felipe Luiz na seleção brasileira, né? Ele ia pular algumas etapas, né? Ia pular algumas etapas essa que ele sabe, no fundo, que não é bom para ele, né? Sobre ele receber o convite para vir para o Flamengo, ele disse que não tem como recusar um convite do Flamengo, né? A partir do momento que ele recebeu o convite, já ficou ansioso e já deu sua resposta que aceitaria. E uma coisa que ele fala aí, pessoal, é muito isso aí, o que ele falou, acho que é de fundamental importância, né? O quê? Muitos falam que o futebol brasileiro é um futebol acabado, que é um produto que não se vende, é um produto que só passa aqui no futebol brasileiro, né? Inclusive ele falou aí sobre esse assunto. Ok, o futebol brasileiro precisa ser melhorado, né? Como a gente diz, o produto brasileiro precisa ser embalado para vender, né, pessoal? Por exemplo, qual é o campeonato no mundo que... Ele citou 6, né? Mas eu cito mais, né? Por exemplo, esse ano, o favorito a ganhar o título: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians. Tem mais algum, pessoal? Atlético Mineiro, né? Que eu acho que eu falei Atlético Mineiro e Cruzeiro, já falei. Então são no mínimo 8 clubes, pessoal. No mínimo são 8 clubes, né? Quer dizer, de 20, 8 pode brigar pelo título. Então, qual é o outro futebol fora do Brasil que acontece isso? Inglaterra. Liverpool, Manchester City. Ultimamente só tem dado eles. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona. Portugal, Benfica e Porto. E assim sucessivamente, e assim você vai procurando país, 2, 3, 2, 3. Não tem outro país, né? Mas é como ele falou, né? País onde a torcida é apaixonada. A torcida é vibrante nos estádios, né? O povo é apaixonado pelo futebol. Só que, lá fora, quando você vai vender o produto, inclusive ele citou aí que Portugal assiste muito, né, o Campeonato Brasileiro da Série A. Quando vai assistir um jogo que é campeão com o último campeão, que foi Botafogo e Palmeiras, né? E olha para o estádio e olha para a grama, o cara diz, não pode isso aí acontecer. 2 times que são recentemente campeões. Jogar numa grama dessa, é isso aí, pessoal, que às vezes o futebol brasileiro fica desvalorizado. A gente pode dizer que o produto não está embalado. O produto não está embalado para ser vendido, né? Essa daí é uma das verdades que ele fala, né? Outra coisa é sobre clubes, né? Comprar e não pagar. Por que é que não faz isso na Europa? Na Europa tem um fair play financeiro, pessoal. Você arrecada 350 milhões, você não pode gastar mais do que uma porcentagem do seu faturamento. Não sei qual é a porcentagem certa, né? Por exemplo, Botafogo fatura numa faixa ali, eu estou botando muito, 400 milhões. Só nessa janela de transferência, gastou 600 milhões. Na Europa não acontece isso. Corinthians compra e não paga ninguém. Todo mundo já sabe. Mas o que é que acontece? Nada. Não acontece nada, pessoal. Aí você acha que isso é certo? São pontos que ele fala aí que realmente faz sentido, né? Realmente José Boto
tá certo, né? Pra você, nação, deixa sua opinião aqui nos comentários pra me saber sua opinião. É só aí pra você se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.